E estamos aqui diretamente do Iteforum Trancoso 2026, esse ano celebrando 35 anos do Iteforum, falando muito de ecossistema, de inovação. E eu tô aqui com o Djalma para falar de IA no setor automotivo aí, né, que é um setor que continua inovando pra caramba, né, Djalma? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bela. É um prazer estar com vocês aqui. Bacana. Bom, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente toda vez que eu penso, né, em setor automotivo é que a gente fala muito de tecnologia, mas hoje, basicamente, o carro, ele é um computador sobre rodas, Total. né? A gente não tá mais falando de tecnologia ali na hora de fazer o carro, mas dentro de todo o dispositivo para orquestrar aquilo. E até, inclusive, a gente, dentro da pesquisa do Antes da TI Estratégia, a gente viu que 92% dos executivos do setor automotivo estão planejando esse ano investir em IA generativa e inteligência artificial, de tanto que a tecnologia está por dentro desse universo automotivo. Conta um pouquinho pra gente como é que isso tem sido nas suas experiências. Excelente. Acho que o setor automotivo está sempre no front da transformação, né, de negócios. Não é diferente nesse momento e a inteligência artificial, de um modo geral, é super relevante no setor automotivo. A Ford ela vem investindo muito, né, no produto, como sempre, mas como você falou, investindo além do produto. A gente tem investido na tecnologia do produto, né, e nas experiências que a gente quer que você tenha com o produto. Então, os nossos veículos, todos eles saem de fábrica conectados. Então eles já saem com um chip, e lógico, desde que você, né, tenha dado a sua autorização para enviar os dados, esse veículo vem enviando os dados para a gente. O que são esses dados, né? Todo carro ele tem umas dezenas de módulos que controlam a operação do carro. E cada módulo desse tem outra dezena de sensores que monitoram tudo o que está acontecendo no carro. Então a gente recebe essas informações. Então a inteligência, né, todo mundo fala inteligência artificial, ela precisa de ter uma base de dados sólida, né? Inteligência artificial sem dados, ela é só artificial. E a gente, no setor automotivo, tem uma riqueza de dados a partir do veículo conectado que é gigantesca. E isso permite a gente explorar os dados em diversas frontes dentro do setor automotivo. Um deles é para a própria evolução do produto. Então, a gente acompanhando o que você usa no seu carro, a gente sabe se aquele feature que a gente investiu, aquela funcionalidade nova, ela está sendo usada ou não. Então, se ela não está sendo usada, ela não está gerando valor, então no próximo modelo eu posso tirar. Então, eu não preciso fazer pesquisa, eu sei do uso real do carro. Acho que um outro uso que é super relevante para nós e também para o cliente é a gente acompanhando esses sinais dos módulos, a gente colocando inteligência artificial, a gente pode identificar anomalias que estão acontecendo em algum sinal desse veículo, monitorando toda a frota, né? Hoje, a gente tem, na América do Sul, mais de 300 mil veículos conectados enviando a informação. No Brasil já são quase 200 mil. É veículo pra caramba. É veículo e a informação de um monte. Mas acompanhando tudo isso, você começa assim, a perceber, poxa, esse sinal que deveria estar caminhando dessa forma está apontando algo diferente. A inteligência artificial detecta, passa para a engenharia, e a engenharia começa a estudar aquilo. Antes que aquilo se torne um problema, a gente pode falar, poxa, eu acho que tem uma situação, pode ser uma calibração de motor diferente que a gente tem que fazer, pode ser uma regulagem diferente de algum módulo. Com a tecnologia conectada, a gente pode fazer uma atualização over the air, que a gente chama. Então, você falou do computador sobre rodas ou celular, o carro é quase um celular hoje, a gente pode mandar uma atualização de software para o seu carro, você não precisa nem ir na concessionária. Então, se a gente está identificando alguma coisa que pode ser um setup de motor, a gente envia para você, para o seu carro, ele configura, e seu carro está melhor no dia seguinte, você nem percebeu, né? E ele está evoluindo com o tempo e não tivemos nenhum problema. Então isso tem assim, impactos para a eficiência da operação gigantesco, que não chegou a gerar problemas, né? Você não teve que corrigir depois, e para a experiência do cliente, você nem soube, seu carro está melhor, está evoluindo. E é um contato muito próximo com o cliente, né? Porque é isso, assim, o nosso carro é o nosso dia a dia também, né? E aí eu acho que nesse sentido até te pergunto quais os maiores desafios, principalmente relacionados à segurança, né? Porque a gente sabe que quando a gente mexe com dados, com inteligência artificial, segurança é uma questão. E ali num carro, né, essa captação de dados, a gente tá falando da vida das pessoas, né? Sei, não, super. Antes de eu responder essa pergunta, vou só comentar, né, você falou da experiência, de a gente estar sempre no carro no dia a dia, né? E o que a gente busca na Ford é estar com você no seu dia a dia.
do carro. Antigamente, acho que todas as montadoras, do modo geral, né, a gente se aproximava muito no momento da compra e no momento do serviço. Mas diferente de um varejo que você está fazendo isso todo dia, toda semana, ali acontece a cada 2, 3 anos. A gente quer estar muito mais perto. Nesse mesmo caso dos dados do veículo, sabe quando acende aquela luzinha no painel do teu carro? Sei, ai... E acende a luzinha e você fala, nossa, que ícone bonitinho. E aí, o que eu faço com isso? Não é que vou olhar no manual, pegar o manual, quem que olha o manual, né? Então, hoje a gente, primeiro, vendo que o seu carro acendeu uma luz no painel, a gente também recebe essa informação, né? E a gente já envia através do Ford App, que é uma solução nossa que você controla o carro na palma da sua mão, já falando o que é essa luzinha que você deveria fazer. Mas a gente foi além, né? Então, quando é uma luz crítica, que você precisa tomar uma ação mais imediata, essa informação também vai para a nossa central de atendimento ao cliente. E desde que você nos autorizou, a gente entra em contato com você e fala, olha, Bela, teu carro acendeu essa luzinha, né? A gente precisa agendar um serviço, você não deveria demorar, deixa eu te ajudar a resolver esse problema. Então é a gente cuidando de você no seu dia a dia, né? Cara, isso é uma coisa, porque a gente, inclusive, acho que ontem estava conversando, assim, entre a gente, o quanto que o consumidor mudou. Sim. E o quanto que hoje em dia as pessoas precisam se relacionar com as marcas, né? O quanto que não é mais só sobre pesquisar preço, né? Não. É muito mais que isso. A necessidade também do próprio setor se adaptar a essa nova realidade para continuar. Totalmente. A gente não diferencia tanto, bom, lógico, pelo produto. O produto tem que ser agradável, tem que ser divertido para dirigir, que é o nosso lema do Fun to Drive, mas muito dessa experiência de como é que eu estou perto de você e como eu te ajudo a usar melhor tudo que eu tenho dentro do meu veículo, né? Indo para esse lado que você comentou, né, do que a gente espera como consumidor. E as experiências que a gente tem em outros canais, a gente quer ter também no automotivo, que é um setor mais tradicional, né? Então, a gente fez uma experiência alguns meses atrás, juntando toda essa cadeia de ter o dado do veículo, ter a inteligência, querer falar individualmente com você, cuidar de você. Então, a gente tem um feature no carro onde você pode programar ele para ligar num certo horário, ou você ligar através do celular, que parece algo... Para quê? Eu estou chegando no carro, para que eu vou usar o celular para isso? Normalmente não tem função. Mas imagina um dia como hoje aqui, super quente, você vai sair às 10 da manhã, teu carro está estacionado ali fora e ficou tomando sol a manhã inteira. Aí você programa ele para 10 minutinhos antes ligar, a hora que você chega no carro ele está fresquinho. Nossa, eu tô... você está me convencendo. Mas o que a gente fez nessa campanha, né, tentando personalizar? A gente observou pessoas que nunca tinham usado essa função, porque talvez não saibam. É tanta coisa hoje no carro, né, que ele tem disponível. E aí a gente pegou, nesse caso foi o inverso, foi na Argentina. Era um dia seguinte que ia ser muito frio. Então a gente mandou uma mensagem para essas pessoas que nunca tinham usado 2 dias antes, falando, olha, vai ser um dia bastante frio. Você sabia que você pode fazer isso no seu carro? E mandando um videozinho de como fazer, né? Juntando dados, inteligência e experiência do cliente. Interessante, muito, muito bacana. Eu vou voltar lá para segurança, que a gente... eu perdi essa. Não tem problema, mas é que me chamou a atenção um ponto que você falou, que é do setor automotivo mesmo ser um pouquinho mais conservador, né? Um outro dado do Antes da TI Estratégia 2026 é que só de 1 a 10% do orçamento de TI dentro do setor como um todo é destinado à inovação, né? Então, é uma parte relativamente pequena dentro das classificações que a gente tem ali para inovação. Até a maior classificação que a gente tem é de 20% a 30%, e aí quase 0% responderam que vão destinar esse tanto para inovação. Como é para você, enquanto executivo, né, tocar essa agenda mesmo, né, dentro de um setor que é um pouquinho mais conservador? É boa pergunta. Talvez não tenha um budget separado específico para inovação ou com valor muito relevante, mas a gente trabalha, acho que em tudo que a gente faz, como a gente está sempre na ponta do que está acontecendo, a gente está trazendo tudo isso que a gente comentou com o budget nosso normal, né? O nosso próprio budget de investimento ano após ano. Então, tem muito investimento na engenharia e talvez isso mascare um pouco a pesquisa, né? Porque a engenharia de produto tem muita coisa que acontece lá e ali sim tem muito investimento em inovação. Na TI, a gente busca juntar, né, esse poder da engenharia com os dados, com o que eles trabalham, mas com a inovação na experiência e talvez aí o budget não seja tão grande, mas quase tudo que a gente está fazendo está focado aqui, está trazendo inovação para a experiência. É um outro nome que leva para um lugar... Talvez que leve para o mesmo caminho, sem você ter uma área dedicada ou muita gente dedicada especificamente buscando a inovação. Entendi.
E aí agora eu vou voltar lá para aquela pergunta de segurança. Eu acho que é uma pauta interessante, Super. né? Assim, Cara, é super importante. Esse momento, né, de IA generativa, de dados, assim, como você tem visto, assim, a agenda mesmo para dentro? Não, a agenda, assim, a Ford, ela tem inclusive nos Estados Unidos tem uma pesquisa que fala sobre isso. Ela é uma das empresas mais confiadas pelos consumidores nos Estados Unidos. E isso comparando com as empresas de tecnologia, com todas as empresas. Então esse é um valor que a gente tem muito forte. E quando a gente começou com o veículo conectado, a primeira coisa que o CEO falou, essa aqui é uma promessa nossa de marca. A gente vai cuidar do seu dado, a gente vai proteger o seu dado, porque a gente não pode quebrar essa confiança. Então toda essa estrutura que a gente tem, ela protege o dado do consumidor, o dado do veículo, sempre pedindo autorização, né? Sempre informando onde a gente vai utilizar, mas com muita proteção. Isso é um valor fundamental que a gente tem na Ford. Porque é isso, né? Se a gente tá diante do mundo mudando mesmo, né? E de tantos ataques, acho que acaba virando uma agenda prioritária para todo executivo de tecnologia. Tem que ser, com certeza, com certeza. Alguém me disse uma frase uma vez que eu achei interessante, né? Se você não está investindo tempo, esforço e dinheiro para se proteger, você certamente vai estar desprotegido. E uma outra questão aí, acho que a gente falou muito da inovação no sentido do produto, né? Mas aí pensando também enquanto executivo de TI, né? Porque como é que, assim, qual que é todo o apoio que você tem montado para que toda essa operação aconteça ali também, né? No back-office, assim, né? Esse espaço onde a tecnologia também pode apoiar, que não fica tão na cara, às vezes, para o consumidor, mas, né, para você, tá ali é o seu dia a dia, é o bruto, assim, né? É muito legal essa sua pergunta, se me faz refletir aqui, provavelmente, até um tempo atrás a gente estaria falando ao contrário, né? Como é que a TI, que está sempre no back-office, ela aparece lá na frente, e você está me fazendo a pergunta ao contrário, né? Como é que você está lá na frente e como está o back-office? Bom, lógico, realmente o mundo está mudando, né? É fantástico, é muito legal ouvir essa pergunta. A gente começar falando, né, da estratégia e depois voltar para o back-office. Assim, em termos de, somente com LLM, com GenAI, né, a Ford tem sido muito rápida em trazer os modelos de mercado e disponibilizar, chamar de democratizar o acesso para todos os colaboradores da Ford. Então a gente criou uma interface, a gente chama de Ford LLM, ou Mach-1 ML, né, o nome batizado da Ford, é do time global nosso, onde é um ambiente seguro, controlado, com custos controlados, que todo colaborador pode usar para acessar a LLM no seu dia a dia, para criar assistentes e trabalhar em cima. E nós da TI, né, junto com o Copilot, com outras ferramentas do GitHub, conectando o nosso LLM para a gente poder trabalhar. Então, existe uma intencionalidade em expor todos os empregados ao uso, incentivar ao uso. Inclusive a gente chama live mensal com o presidente, com toda a liderança, e de vez em quando a gente traz alguém para contar o que ele está fazendo com o uso da LLM no dia a dia dele, para que todo mundo se sinta, né, incentivado, reconhecido e buscando estar nesse lugar. Trazer casos de uso mesmo. Casos de uso reais e mostrar, gente, é para usar, né? Nós estamos incentivando o uso, utilize no seu dia a dia. Então, a gente vem fazendo isso já, para mim, talvez mais de um ano já. Então, é muito comum as pessoas falarem, estão usando, eu tenho esse assistente, fiz isso. E agora nós estamos buscando dar o próximo passo, eu acho que está todo mundo buscando, né? De encontrar aqueles processos de negócio-chave onde a gente possa realmente fazer a diferença para o resultado da companhia. Ali buscar o ROI, porque acho que nós estamos buscando produtividade de todo mundo está ganhando tempo, está usando o seu tempo para fazer outro tipo de tarefa mais relevante do que que o LLM pode te ajudar. Mas agora a gente vai fazer um trabalho para encontrar, a gente está chamando de grandes apostas ou big bets, aonde a gente pode aplicar IA, transformar o processo, mas em algo que mexa na agulha do nosso business. Esse é o nosso próximo passo. É que também é isso, né? Que isso quer dizer também toda uma mudança de mentalidade. Então, realmente tem que dar esse primeiro passo para as pessoas se acostumarem, para depois conseguir falar, então agora a gente vai mudar todos esses processos aqui, né? Porque com a IA a gente vai ter que rodar de uma forma diferente. Exatamente, ou existe a oportunidade de rodar diferente, né? Eu acho que os dois andam em paralelo. Acho que é importante começar com a democratização, entendendo. Também à medida que a tecnologia foi evoluindo, né? A gente está falando de algo que começou outro dia, a gente já está adotando, agora ela está no outro step. Acho que agora nós estamos num ponto onde dá para fazer isso, mas a gente quer ser bem pontual, a gente não é fazer por fazer. Nós vamos fazer um workshop com toda a liderança para identificar onde a gente quer, onde a gente acha, né, acredita que a IA pode fazer a diferença, que processo a gente quer tocar para fazer esse impacto real no nosso negócio.
Djalma, você sente também, assim, porque, né, você falou de uma forma pontual, né, e tal. A tecnologia agora, principalmente IA, assim, sei que todo mundo sempre fala do hype e tal, mas eu acho que tem uma questão além do hype que é essa rapidez com que as coisas acontecem, né? E às vezes até uma pressão um pouco para adotar rápido e tal. Como é que você lida com isso para conseguir selecionar o que é válido e o que não é? Assim, nesse processo que vocês estão fazendo agora, o que você tem percebido que tem sido mais importante? Tá legal. Não, esse ponto é excelente. Vou voltar um pouquinho no tempo, quando a gente começou dentro da própria TI, né? E saí aqui do IT Forum super provocado em alguns papos que eu tive. Quando chegou a hora da transformação da TI, o GenAI vem aí, vai mudar tudo. Isso, os nossos grandes parceiros de tecnologia falando isso. Falei, bom, se vai mexer com eles, vai mexer com a minha área, a gente precisa abraçar isso, como é que eu faço? E a gente montou um grupo pequeno dentro do meu time, né? Mesclado, pessoa super experiente, molecada que estava fuçando e aprendendo. A gente chamou de X-Force Team. Falou, vamos falar sobre isso. E aí vamos começar a aprender, vamos usar. E a gente buscou um framework da Gartner para falar onde eu vou atuar. Então primeiro a gente falou, onde a gente quer fazer a diferença, selecionar casos de uso, acho que essa é a chave. Selecionar casos de uso que possam trazer valor e ali sim aplicar a IA, tentar aprender com ela e fazer acontecer. Só que aí veio a velocidade, que foi super interessante, foi ano passado. A gente tinha escolhido alguns casos, estava caminhando com eles e de repente veio a ferramenta de mercado já com tudo aquilo pronto que a gente estava caminhando e falamos, né? A gente não vai competir com a ferramenta de mercado, vamos abraçar. Então a gente ficou feliz porque a gente estava no caminho certo e, jogamos fora. A gente não jogou fora o trabalho porque a gente gerou muito aprendizado, né? E aí a gente busca o próximo caso, que é o que a gente está fazendo agora, não dentro da TI, né? Mas como companhia como um todo. Achar o caso de uso para focar nele. Ah, é bacana. Que aí, agora que tem a ferramenta de mercado, agora vocês também sabem operar melhor com ela depois de tudo que foi Exatamente, porque a gente teve muito, a gente sabe o que explorar, a gente sabia que a gente queria aquilo, né? Então também não veio alguma coisa que veio nos vender, falar que funciona, precisa disso. A gente sabia que a gente queria, viu que ia virar algo muito melhor, falou, vamos por aí. Sensacional, sensacional. Acho que essa é realmente realmente usar a estratégia do negócio para a tecnologia a favor da estratégia. A favor da estratégia, totalmente. Começa sempre pelo negócio, né? A tecnologia é um meio de resolver um problema de negócio. É isso. Bom, queria te agradecer por bater esse papo aqui comigo, é sempre muito bom te receber, conversar com você. Obrigado pelo convite, é uma delícia estar aqui. E a gente vai continuar aqui com muito conteúdo, aproveitando bastante o IT Forum Trancoso 2026. Enquanto isso, você pode acompanhar essa entrevista e outras nas nossas redes sociais e também lá no site itforum.com.br. Até mais!